Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem aí? Estão tudo bem? Amém? Amados, amigos e irmãos, aqueles que nos visitam, uma alegria estar aqui reunido com os irmãos mais uma vez. Nós queremos desfrutar da palavra de Deus e falar um pouco sobre a nossa realidade de igreja. E temos refletido, falado um pouco e orado aquilo que temos buscado ser com a mão do Senhor. E eu tenho usado desses momentos de quarta-feira para então poder trazer as reflexões especificamente sobre uma igreja, ambiente de igreja saudável. O Ezequiel fez uma transição que nos coloca situados dentro dessa realidade, desse contexto, aquilo que nós temos buscado, mas eu gostaria de apenas pincelar um pouquinho daquilo que a gente viu e poder andar. Então nós estamos aqui na Rua Faria Serra 276, e o que nós estamos fazendo aqui? O que nós queremos aqui, nessa realidade? Nós somos uma igreja batista reformada, está escrito ali na nossa placa. Então, quando nós olhamos para aquela placa, nós precisamos pensar uma coisa: o que nós queremos ser? Por que nós plantamos essa igreja? Estamos aqui nesse processo. E o que faz sentido para a gente? Então, a gente tem uma apresentação. Quem passa ali na rua, eu fico ali sentado às vezes à tarde, né? Às vezes, né, Júnior? Às vezes, só às vezes, né? À tarde, agora de manhã também, né? Agora, se passar aí pro lado das 5:30 da manhã, também você pode me ver aqui, né? Orando, lendo a Bíblia, e refletindo na palavra do Senhor aqui pela manhã. Então, a gente tem trabalhado oferecer para as pessoas as nossas credenciais. E ali fora está quem nós somos, né? As pessoas passam ali e veem as nossas credenciais. Quem somos? Somos uma comunidade cristã, batista, reformada em São Fidélis, centrada em Cristo e seu Evangelho. Professamos um Deus soberano, que somos pecadores por natureza, que a salvação é recebida gratuitamente pela fé em Cristo Jesus e que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e somos chamados à obediência, à cruz e à missão. Então nós temos aqui uma marca que diz assim, olha, se você não se mergulhar em pertencer a essa igreja, nós queremos dizer a vocês quem nós somos, de modo resumido. E essa é a nossa apresentação. Então apresentamos também a nossa missão, que diz: nós existimos para fazer discípulos de Jesus no poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho para a glória de Deus. Buscamos restaurar a pureza e a centralidade da Bíblia na fé, na prática cristã, corrigindo desvios doutrinários e práticas da igreja contemporânea. Então, duas coisas que todo mundo que passa naquela calçada ali, de vez em quando um para, olha, uns saem pensativos assim, será que isso é possível? Outros saem concordando, né? E gostei do que eu li. Esses dias eu estava ali quietinho, né? Estava aqui perto do som ali, e aí não teve como a pessoa me ver, mas eu escutei alguém falando assim: ih, rapaz, parece que é sério. Eu escutei o cara falando lá de fora, assim, né? E eu fiquei pensando sobre essa realidade que nós temos apresentado. Porque eu vou passar para os irmãos um panorama da nossa realidade aqui em São Fidélis, mas pensando em ser uma igreja, nós fizemos um planejamento a curto, médio e longo prazo, contando sempre com a provisão do Senhor naquilo que Deus pode fazer. Nós estamos pensando sobre ser uma igreja no sentido de apresentar alguns padrões e alcançar alguns objetivos. Esses objetivos, irmãos, são objetivos que vamos conseguir alcançar, não são ilusórios, né? Nós não colocamos aqui objetivos surreais. Dentro de um ano, nós vamos trabalhar para alcançar esses objetivos. Então, esse cenário nos faz pensar nessa realidade que, dentro de um contexto de um ano, nós precisamos atingir objetivos que visam membresia, que visam estrutura e que visam cuidar
de doutrina na prática, né? Essa realidade de apresentar doutrinas, balizares históricos, aquilo que temos de um cenário de igreja, não daquilo que, de repente, o pastor teve uma ideia lá da cabeça dele, criou um monte de coisa, falou de confessionalidade, de credo, ele criou... Não tem nada na minha cabeça, nós não estamos aqui tentando expressar ou plantar uma visão pessoal, um sonho que alguém teve. Nós simplesmente estamos olhando para a palavra de Deus, para a realidade que estamos inseridos e, olhando para isso, nós estamos caminhando nesse sentido. Então, vimos que o que nós temos de planta, irmãos, quando a gente vai construir algo, né, um prédio, um edifício, uma casa, nós fazemos uma planta. Mínima que seja, por mais simples que seja um pedreiro, ele faz uma planta. Porque ali ele vai saber a quantidade de material que ele vai comprar, que ele vai precisar gastar. Ali ele vai saber como que ele vai fazer as paredes, como que ele vai levantar a estrutura toda ali, né? Então, nesse sentido, nós olhamos para a palavra de Deus e ela é a nossa planta para a plantação de uma igreja. Para construir uma igreja, a Bíblia é a nossa planta. Então, a realidade que nós queremos é algo que muitas pessoas podem pensar assim, pastor, mas por quê? Por quê? Semana passada nós vimos uma pergunta, né? Uma igreja batista reformada em São Fidélis, nós respondemos essa realidade. E agora, por que uma igreja batista reformada em São Fidélis? Qual o motivo disso? Olhando para a realidade cultural da nossa cidade, nós vamos ver que temos um quadro cristão, por mais que não pudesse ser esse o adjetivo certo a usar, mas o quadro cristão de São Fidélis é algo que nos chama muita atenção. Observe dados do IBGE sobre São Fidélis, irmãos, sobre cristianismo, evangelicalismo, religião e igreja em São Fidélis. São dados que estão lá na página do IBGE, você pode pesquisar elas. Primeiro, a quantidade de igrejas que nós temos em São Fidélis. Nós temos 221 igrejas em São Fidélis. Nós temos 54 denominações diferentes. 54 denominações diferentes. Mas que isso, pastor? Por que quantidade de denominação é essa? Irmãos, porque se abre uma igreja e ela não está ligada a nenhuma denominação histórica existente, ela torna-se uma denominação sozinha, solta. Alguém inventou a denominação na cabeça dele e criou a igreja. É isso que o IBGE aponta. Temos 61 igrejas católicas, não parece, né? Mas tem 61 igrejas católicas, porque a gente acha que tem 3, 4 igrejas católicas só em São Fidélis. A gente olha a igreja tradicional do Padre Jonas, a igreja que representa a renovação carismática do centro, e nós temos agora uma igreja também, que a do centro agora não é mais igreja católica, ela subiu ao padrão de mitra diocesiana, né? Ela agora é algo que é um padrão mais elevado, né, dentro da questão do catolicismo, e tem agora a Igreja da Penha, Igreja Católica da Penha, que está fazendo, né, um movimento ali mais forte, ela é independente, ela não é ligada mais a uma igreja. Então parece que são só essas, mas não são. São 61 igrejas católicas em São Fidélis. Nós temos 154 igrejas evangélicas e nós temos 6, por assim denominadas, seitas, né? Contando com um cenário daquelas que são históricas e outras fundadas com perspectivas que não se enquadram em igrejas evangélicas, mas na formatação de seita. Esse é o cenário. Observe que não temos poucas igrejas, temos muitas igrejas. E nesse cenário, nós poderíamos perguntar, pastor, para que mais uma? Já tem 221, vocês serão 222 agora. E eu quero primeiro
apresentar algumas respostas óbvias para os irmãos. Primeiro, por que mais uma igreja? Porque, primeira resposta, porque não tem nenhuma igreja batista reformada, nessas 221. Seria a primeira resposta. Talvez a resposta mais óbvia seria essa: olha, não tem nenhuma igreja batista reformada nessas 221 igrejas aí. Então, seria uma resposta. Segundo, porque nós somos distintivos. Dentro desse cenário de 221 igrejas, nós não apresentamos nenhum padrão doutrinário, eclesiológico e, principalmente, soterológico padrão. Estou falando de pontos que nós concordamos, com nenhuma outra. Se você for dentro dessas 221 igrejas, eu quero fazer um desafio. Você pode fazer aí um trabalho de campo, né, um trabalho científico. Ezequiel, que gosta, a pessoa, eu até imagino, Ezequiel com a prancheta, né, rodando os dias de domingo, Ezequiel batendo nas igrejas perguntando. Perguntar, por exemplo, o que é uma confissão de fé. E se a pessoa leu, se o membro daquela igreja leu uma confissão de fé inteira. É desastroso, mas até mesmo os católicos não conhecem uma confissão de fé. E a maioria dos católicos não leram, a título de conhecimento e memorização, um catecismo. Eles sabem que tem, eles enfiam os seus filhos nas catequeses, mas eles não pegaram na mão um catecismo. A maioria. A maioria. Nós apresentamos uma ideia de uma igreja confessional, uma igreja que restaura e aplica os documentos históricos de modo prático à vida da igreja. Estudando junto com Miguel a confissão de New Hampshire, nós observamos que dentro de uma realidade cultural, nós precisamos olhar para aquilo que é tradição e que fomenta e aplica a Bíblia, estudar a nossa realidade e fazer com que aquilo seja prático para a sociedade que nós vivemos. Nós não podemos apresentar uma confissão morta, por assim dizer, como um padrão do século XVII, do século XV. Nós precisamos aplicar a nossa vida e fazer com que aquilo seja algo vívido nos nossos dias. Terceiro, porque o cenário religioso e do evangelicalismo apresenta muitos pontos de desvio que precisam ser reformados pela palavra de Deus e pelo Santo Evangelho. E nesse último tópico, eu gostaria de dizer cinco pontos que nós precisamos de olhar para o cenário de 221 igrejas e observar que precisam de reforma, irmãos. Precisa de reforma. Liturgia. Você chega em igrejas e existem até aqueles super espirituais que dizem que não precisa montar uma liturgia, que quem dirige o culto é o Espírito Santo. Você chega na igreja, se o culto começar atrasado foi porque Deus quis daquela forma, o Espírito Santo, não, quando o culto começa atrasado, é falha nossa, irmãos. Hoje nós começamos o culto 7 minutos atrasados. Falha nossa. Não é porque Deus operou de modo que o culto atrasasse, não. Nós que fomos negligentes. Liturgias que não têm sequer uma leitura bíblica, outras liturgias que não se canta nem um louvor que adora a Deus. Louvores antropocêntricos, louvores que tentam apresentar uma linguagem evangélica de música mundana. Segundo, ponto que precisa ser reformado pela palavra de Deus, e ao começar em nós estamos buscando isso, irmãos. Nós não estamos buscando apresentar uma reforma de placa de igreja, mas uma reforma de vida. Uma reforma que produz em nós resultados de um cristianismo autêntico, de um cristianismo sério, de um comprometimento com a palavra de Deus. E nesse sentido, o segundo ponto
é uma reforma de vida ética e moral. As igrejas e as membresias precisam de uma reforma de vida ética e moral, irmãos. Crentes que não levam o evangelho a sério, têm uma vida ética e moral horrível, são péssimos funcionários, são péssimos maridos, são péssimas esposas, criam os filhos mal, são péssimos para a sociedade, vendem o voto na política. É terrível, e essa é a realidade. Nós temos 221 igreja evangélica e é inconcebível uma realidade de que cristãos em São Fidélis, que é uma cidade majoritariamente cristã, e agora já está equilibrando entre a quantidade de católicos e a quantidade de evangélicos. E aí você vê, nesse cenário, políticos que se elegem com voto comprado. Por como isso, irmãos? Tem alguma coisa errada. Uma cidade que é majoritariamente cristã, político que compra voto não era para sobreviver, ia passar fome. Essa foi a realidade, por exemplo, de Genebra, onde a corrupção administrativa política teve que sair fora quando um homem se colocou de joelhos, orou e depois pregou o púlpito no meio da igreja e disse que a palavra de Deus guie essa igreja, guie nossas vidas e guie a nossa cidade. Como que isso acontece, irmãos? Isso aí não é, o pastor está fazendo acusações. Não. Você conversa com as pessoas na rua, as pessoas falam, como que o fulano de tal foi eleito, gente? Aí o outro fala assim, comprou voto, né? E esse ano foi uma disputa para ver quem paga mais. Não venderam o voto, não. Leiloaram o voto. Quem paga mais? E aí o juiz eleitoral que se vire para lá e investigue eles. Eu não sou juiz eleitoral, eu sou pastor. E eu preciso acusar isso. Porque numa cidade majoritariamente cristã, políticos corruptos não deveriam sobreviver. O problema é que dentro está oco. É o sepulcro caiaro. Está pintado por fora, mas por dentro está morto, irmãos. As fachadas estão bonitas, os cultos estão cheios, mas existe uma ausência de confronto de pecado. Nessa realidade, nesse cenário, você produz crentes eticamente deturpados, controversos e moralmente decaídos. Pastor divorciado, recasado, pastoreando igreja. Cenário horrível, lamentável, descredibilidade pastoral, pastores de vida dúbia. A quantidade de divórcios dentro das igrejas hoje é igual, se não maior, do que a quantidade de divórcios além da igreja no mundo. Nós precisamos ou não de uma igreja reformada em São Fidélis, irmãos? Eu estou apresentando uma realidade para os irmãos entenderem o que é que nós estamos fazendo aqui, por que você tem que fincar o seu joelho no chão, meter sua cara na Bíblia, clamar ao Senhor por misericórdia, por graça e viver uma vida piedosa. Porque nós não estamos brincando em um cenário que se apresenta assim. Ou então, nós não vamos entregar um evangelho puro para a nossa próxima geração, irmãos. Metade da nossa próxima geração já está comprometida por causa do falso evangelho e do falso ensino e da frouxidão teológica em São Fidélis. Isso é para fazer os seus joelhos tremerem e sua carcunda arrupiar, como diriam os antigos. Imoralidade, falta de disciplina eclesiástica, tudo isso leva a uma igreja eticamente e moralmente decaída.
Terceiro, doutrina prática. Eu já tive a miserável experiência de falar com as pessoas, na nossa igreja nós prezamos pela doutrina, e as pessoas disseram assim para mim. Eu ouvi isso mais de uma vez. E doutrina esfria. Doutrina, esse negócio de doutrina é muito complicado, não parece que não é isso que faz a igreja crescer. Aonde que eles perseveravam, Ezequiel? Na doutrina dos apóstolos. Já foi um padrão litúrgico nas igrejas históricas, um culto de doutrina. Um culto de doutrina. Era a famosa escola bíblica dominical pública, que a igreja toda, sem ficar dividindo para lá, para cá, se juntava e tinha os ensinos. É aquilo que a gente está buscando fazer aqui, ou não é, irmãos? O que é que nós vamos aqui fazer aos domingos, 9 horas da manhã, depois de tomar um café da manhã junto? Estudar doutrina bíblica. Não é ficar estudando questões sociológicas, filosóficas. Estudar doutrina. E agora nós estamos estudando a doutrina de Deus. Estudamos a doutrina bíblica, bibliologia. E agora estamos puramente estudando teologia, ou teontologia, de acordo com aquilo que for matéria estudada. A doutrina é a única base sólida para sustentar a igreja. E se uma igreja cresce, não por causa da doutrina, ela está construída sobre areia. Por isso que o apóstolo Paulo alertou sobre os ventos de doutrina, porque vento de doutrina derruba aquilo que não tem base alicerçada na doutrina dos apóstolos. Quarto, por quê? Então, mais uma igreja de São Fidélis. Porque o histórico confessional está decaído. Por causa do resgate da historicidade confessional, irmãos. Nós temos na nossa cidade o famoso católico nominal, né? Que ele não é nada, ele diz que ele é católico. Ele bebe, trai a esposa, ele dá cheque sem fundo, mas ele não tem uma religião oficial, ele fala que é católico, para lavar a consciência dele. E nós temos também, miseravelmente, o quê? O evangélico nominal. Vai na igreja, canta, vota na assembleia, é do hall de membros, toma ceia, mas trai a esposa, dá falso testemunho, prega mentira, faz fofoca. Porque dentro desse cenário, tanto para o católico quanto para o evangélico, historicidade confessional é algo que ninguém nem sabe, porque na verdade é nominal, ele não pertence a uma igreja. Ele é nominal, ele só diz que é. Houve uma ruptura histórica, eu não sei desde quando começou, mas talvez desde quando Salomão Luiz Ginsburg plantou a primeira igreja batista em São Fidélis, já existe esse lapso confessional histórico. Das pessoas não saberem o que é uma confissão de fé, o que é um catecismo, o que é um credo. Aqui na nossa igreja mesmo, irmãos, se tiverem 4, 5 irmãos que têm um credo decorado, é muito. E cristãos reformados são dedicados à memorização de versículos bíblicos, de documentos históricos. Eles estudam, eles pegam um catecismo, perguntas e respostas, memorizam as perguntas e as respostas. Exige de nós isso, um comprometimento afinco de memorização.
Uma confissão de fé não é algo difícil de entender. Pelo contrário, uma confissão de fé é uma sistematização da palavra de Deus para o nosso melhor entendimento. Você pega uma confissão, você vai observar, nós temos uma ali pequenininha, ela é resumida, tem a confissão de New Hampshire, que é a história dela, que é um livro grande, e tem a confissão de New Hampshire, que é pequenininha, está ali miudinho, branquinho assim. Cabe no seu bolso. Você pode ler um ponto por dia, e ler um versículo por dia, e isso ser seu devocional, e você memorizar aquilo. Comprometimento. Dentro desse cenário que se apresenta de nominais, crentes nominais, nós precisamos resgatar uma historicidade confessional a fim de que isso seja distintivo e um credencial de alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu estava conversando com o pastor Daniel Dides na quinta-feira passada, nós batemos um papo de uns 30 minutos. E ele disse, olha, vocês estão começando algo que tem tudo para dar certo. Vocês não podem pular etapas, vocês têm que valorizar a confissão. Não existe unidade sem confessionalidade, vocês sabiam disso, irmãos? Porque senão nós vamos ser uma igreja que as pessoas vão chegando e cada um crê de uma forma. Não, pastor, eu acredito assim. O outro vem, não, eu acredito de outra forma. Não, eu acredito de outra forma. E nós não vamos ter uma identidade de membresia por conta da falta de confessionalidade. Por isso, irmãos, que não existe possibilidade da gente negociar aquilo que é balizar dentro de uma igreja batista reformada. Nós somos confessionais, nós temos um credo, nós temos uma confissão, e nós não abrimos mão para alguém que discorda desses pontos ser membro, porque é problema futuro. Se alguém discorda de quem nós somos, não precisa ser membro junto com a gente. Isso não é ser sectarista e nem fazer acepção de pessoas. Isso é simplesmente, irmãos, abraçar com sinceridade, dizendo, nós te amamos, queremos que você viva para a glória de Deus, aqui é um lugar para você conhecer sobre Cristo, mas não podemos abrir margem para um problema futuro. Para uma pessoa, depois de ser membro da igreja, se rebelar contra a doutrina confessional da igreja. Por isso que tem 221. Porque ninguém se propôs a estabelecer definições de que igreja estavam buscando ser. E por último, quinto ponto. Por que faz sentido? E para que mais uma igreja? Porque, por mais que cresçam as heresias, o evangelho fácil, os modismos eclesiásticos e a frouxidão quanto aos princípios bíblicos, jamais deixaremos de ser a opção para aqueles que querem um compromisso sério com Deus. Eu acredito, irmãos, que existem muitas pessoas que estão aí fora nesse mundo, que vão ser alcançadas pelo poder do evangelho, terem suas vidas transformadas, e essas pessoas estão apenas esperando a manifestação de um lugar onde existe uma igreja com compromisso sério com Deus. Existem outros tantos que estão moribundos, fracos na beira do caminho, caíram e não têm mais anseio, desejo, não tem mais vontade de participar de um ambiente de igreja por conta da frouxidão doutrinária, do abandono dos princípios bíblicos. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, coloca, Júnior, na tela para a gente refletir sobre ele um pouco, para a gente poder orar. Nos diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2 de Romanos capítulo 12. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Paulo apresenta um rogo. Paulo expressa um sentimento de chamar para ajudar. Rogo é isso, é um chamado para ajudar. Ser um ajudador, um participante. Ser alguém que não olha acontecer alguma coisa, mas participa daquilo que está acontecendo. Há um rogo. Ele fala dentro de um cenário, quando ele usa portanto, meus amados irmãos, rogo-lhes, referindo-se, portanto, na realidade daquilo que Cristo fez em prol de estabelecer a unidade da igreja. Por tudo aquilo que Cristo fez, por tudo aquilo que o Evangelho é, pelo poder manifesto de Deus na vida da igreja, eu estou rogando a vocês, eu estou chamando a vocês para participarem dessa realidade. Já que tudo é para a glória de Deus, já que Jesus manifestou para trazer a salvação, e isso tudo resulta em glorificar a Deus, eu estou convocando, rogando, chamando vocês para ajudarem a promover a glória de Deus. E como que ele faz isso? Ele faz isso apresentando um atributo de Deus. Eu rogo pelas misericórdias de Deus. O capítulo 11 já expressou os extravagantes atributos de Deus: amor, graça, justiça, fé. E agora ele acrescenta a esse grupo de atributos de Deus a misericórdia manifesta. O convite da realidade pela misericórdia de Deus é algo que Paulo está dizendo, não porque vocês têm capacidade de fazer, mas por causa da misericórdia de Deus, que vívida no meio de vocês, manifesta por Cristo Jesus. Eu estou rogando a vocês, apresentem o quê? Os vossos corpos. É uma linguagem antigo-testamentária aqui apresentada no texto, porque no Antigo Testamento havia um sacrifício apresentado para que Deus se agradasse daquilo que o povo estava fazendo. Na Antiga Aliança, Deus aceitava sacrifícios de animais, mas Cristo veio e definitivamente satisfez o sacrifício de uma vez por todas, de modo que nós não mais precisamos apresentar sacrifícios a Deus, mas o que Deus requer de nós, por causa da eficácia, por causa da ação, por causa da manifestação de Jesus Cristo em nossos corações, é que nós venhamos a Ele inteiramente, de modo inteiro, apresentar os corpos. Não é oferecer uma oferta e falar assim, eu estou contribuindo para a Igreja Batista Reformada de São Fidélis. Não é fazer igual o pastor faz, né? Vou lá para a igreja todo dia, vou abrir a igreja, vou ficar ali sentado de boa, tomando café, passa alguém, toma um café aqui, vem cá. Não é fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa, é oferecer a sua vida. É deixar a sua vida queimar no altar da adoração, irmãos. Você gasta a sua vida com tudo. Gasta a sua vida com trabalho, com estudo, gasta a sua vida para cuidar bem da sua família, você gasta a sua vida com muitas coisas. E quando é para o reino de Deus, você retém vida. Você dá uma parte, dá um pouco, dá até onde você consegue. E Paulo está dizendo, ofereçam os vossos corpos, se entreguem inteiramente, se dediquem. Para aqueles que estão em Cristo, que foram salvos por causa do seu sacrifício, que não precisam mais oferecer um sacrifício de um animal, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo. Ou seja, a nossa adoração não é algo externo que nós damos a Deus, mas é a nossa vida, é o nosso viver.
Ele vai dizer que isso é um culto racional. A palavra racional grega é o sentido lógico. Ou seja, você entende o que você está fazendo e tem uma lógica por trás daquilo ali. Ou o que Paulo está dizendo é qual é a lógica de oferecer o corpo como sacrifício vivo? É porque Cristo foi o sacrifício perfeito que nos comprou em resgate. E por causa desse sacrifício, a lógica clara é nós nos voltarmos para Ele e dar a nossa vida a Ele. Racional aqui não é somente aquilo que você pensa, mas é aquilo que faz sentido fazer. Faz sentido ou não viver para a glória de Deus, dado o sacrifício redentor suficiente na cruz do Calvário? Não faz sentido para o mundo que está perdido. Não faz sentido para o ímpio impenitente que não serve a Deus, mas para aqueles que foram alcançados pela graça, tiveram as suas vidas transformadas, foram resgatados das trevas, vivem na luz, faz todo sentido entregar a vida para Deus, viver para a glória de Deus. Isso é o que Deus espera de nós. John MacArthur comenta dizendo: à luz de todas as riquezas espirituais desfrutadas pelos cristãos, somente pelas misericórdias de Deus, é uma conclusão lógica que os cristãos devem a Deus a mais alta forma de adoração. Isso empreende serviço espiritual e sacerdotal, mas também um viver para glorificar a Deus, fazendo o que quer que seja que você esteja fazendo. Para concluir, o apóstolo Paulo nos apresenta no versículo 2 duas coisas importantes. Não se amoldem, ou não vos conformeis, no sentido de que uma igreja saudável não abraça ideias da cultura contemporânea, a fim de poder apresentar uma porta para as pessoas que enxergam uma oportunidade na igreja de viver a cultura. Refere-se a assumir uma expressão interior que reflete o que está no seu interior. Assumir uma postura e uma expressão exterior no que reflete aquilo que está lá no seu coração. Quando idealizamos, oramos e objetivamos ser uma igreja batista reformada de São Fidélis, o que nós estamos propondo é não se amoldar a um padrão do mundo e não se permitir ser uma igreja a gosto do cliente. Sabe como é que é a igreja a gosto do cliente? A pessoa chega na igreja, um presbítero ou um pastor cola na pessoa, começa a conversar com a pessoa, vê os gostos da pessoa e começa a fazer de tudo para agradar aquela pessoa, para aquela pessoa ficar ali. Você gosta do café como? Sem açúcar ou com açúcar? Não, isso a gente pode, não tem problema não, isso pode fazer, irmãos. Mas é nós dizermos, olha, nós não queremos ser uma igreja com a cara do mundo. Nós queremos ser uma igreja com a cara de Cristo. Nós queremos expressar um viver que mostre Cristo. Por isso nós não queremos se moldar, nós não queremos se permitir contemporaneizar ideias a fim de que venhamos satisfazer a vontade humana. Mas nós precisamos aplicar a vida da igreja, a palavra de Deus, de modo que isso resulte em Deus ser glorificado com o nosso viver. A melhor tradução, não se amoldem ao mundo, talvez seja a tradução certa, não se amolde ao sistema desta era. Porque o sistema da era de Paulo era um, o sistema da era de Lutero era outro, o sistema da era de Calvino era outro em transição. O sistema da era de Charles Haddon Spurgeon era outro.
O sistema da época de James Boyce era outro. O sistema da época de Zachary Taylor, missionário que plantou igrejas no Brasil, batistas, era um. O sistema da era de Salomão, Luiz Ginsburg, era um. Que, inclusive, só um adendo, precisou ser negociado com a maçonaria para conseguir plantar uma igreja de São Fidélis, evangélica. Era o sistema da época. E Deus operou através dele, naquele sistema, com bases nas Escrituras, para a plantação da igreja de São Fidélis. Agora, o sistema da era que a gente vive é outro. E cada era apresenta um sistema jaz do maligno, que se nós cedermos a ele, nós vamos perder a identidade. Os irmãos julguem aí se Salomão Luiz Ginsburg perdeu a identidade, se os batistas históricos em São Fidélis nasceram sobre uma pena muito grave. Os irmãos julguem isso. Mas a realidade é que hoje também se apresentam facilidades. E nós escolhemos o caminho mais difícil, irmãos. Era mais confortável a gente se tornar membro de uma igreja, ficar ali, cuidando da nossa família, quietinho, não se expor. Fazer o que estamos fazendo, muitas vezes nos coloca sobre algumas pedradas, porque escolhemos o caminho difícil. É o caminho simples, é o caminho do evangelho, mas é o caminho mais difícil. O Senhor Jesus Cristo conforma o nosso coração, dizendo que por causa da renovação do nosso entendimento, o texto segue dizendo, a renovação do nosso entendimento nos transforma. Não chama a gente para se amoldar, observe isso, o texto não nos chama para se amoldar ao mundo, e nem nos chama para transformar o mundo. Observa isso, irmãos. O texto nos chama para transformar o nosso entendimento. Nós somos transformados na renovação do entendimento. Nós é que somos transformados. Muitas vezes nós vivemos um extremo da gente querer produzir na igreja ou reproduzir na igreja uma realidade mundana, ou muitas vezes nós queremos viver um país ou uma cidade que agora a cidade é reformada. Voltamos ao tempo de Genebra, nós vamos reformar a cidade, vamos destituir o prefeito, não vai ter diplomação, não vai diplomar vereador, é coisa nenhuma. Nós que vamos nomear os ministros, né? Vamos nomear 9 ministros, eu acho que eu tenho 9 aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4. Tem 9, né? Nós vamos escolher o prefeito, pode nem ser um prefeito, pode ser um general, né? E agora, pronto, São Fidélis acabou. Agora São Fidélis é reformado, irmãos. Esse texto aqui não nos chama para isso. Deus pode fazer isso? Pode, se Ele quiser. Pode. Mas o que o texto nos chama é para que, na renovação da palavra de Deus, no nosso entendimento, essa palavra nos transforme, a fim de que nós venhamos viver de modo diferente na sociedade que estamos inseridos, irmãos. É essa a realidade de igreja que nós queremos. Uma igreja transformada pela palavra de Deus. Uma igreja saudável, bíblica, cristocêntrica. Amém? E nós precisamos orar por isso. Amém? Você concorda comigo que nós precisamos orar por isso? Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos terminar orando, clamando ao Senhor. Deus, nos ajude a sermos uma igreja cristã, bíblica, batista e reformada. Isso em segunda instância. Primeiro, cristã, bíblica. Que Deus transforme nossas vidas, irmãos. Que Deus transforme os maridos para que eles amem as suas esposas
como Cristo amou a igreja. Que Deus transforme os corações das esposas para que sejam honrosas, honradas, para que sejam submissas a Cristo, submissas aos seus maridos e amem a Cristo e amem os seus maridos. Que Deus transforme aos nossos filhos para que sejam obedientes, para que sejam zelosos, para que aprendam o santo evangelho e vivam para a glória de Deus. Que Deus transforme a nossa mentalidade para que possamos ser uma comunidade cativante na perspectiva do evangelho. Que Deus transforme o nosso viver para que venhamos ser os melhores funcionários, para que venhamos ser os melhores estudantes, para que possamos ser os melhores cidadãos, dedicados, honrados, que andam de cabeça erguida, que têm um nome de Cristo no sobrenome e na identidade. Que Deus converta os nossos corações a um evangelho verdadeiro, bíblico, um evangelho que transforma de dia após dia, de glória em glória, e nos transforma e nos conforma à imagem de Cristo. Ó Deus, é isso que nós suplicamos ao Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Dá-nos sede e fome da Tua palavra. Transforme o nosso viver para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos, de pé ainda. E em ato contínuo, em oração silenciosa, estamos assim terminando o nosso culto. Meus amados, lembrando os irmãos que no sábado temos o nosso dia de comunhão. O que nós fazemos no nosso dia de comunhão? Comemos, conversamos, brincamos e somos edificados através da convivência e do relacionamento. Será lá no sítio de Ezequiel e Rejane, um lugar preparado, bacana ali, tem ambiente para criança brincar, lugar de contemplação, para praticar esporte, para comer churrasco, né? Churrasqueira bacana, crente faz isso, né? Isso é uma bênção. Então, você precisa confirmar ainda hoje, para que possamos arrecadar. Até amanhã, meio-dia, Saulinho já começar a desenvolver a parte do churrasco. Saulinho vai comprar uma carne bacana, vamos comer uma carne de um jeito, hein? Né? Então você precisa, se você quiser manifestar o seu interesse de ir, fale com o pastor, fale com algum irmão no final do culto. As irmãs vão estar vendo ali a divisão do que temos que levar, né? Um vai levar tomate, outro vai levar pimentão, outro vai levar... A gente lá pica tudo junto, né? Conversando, picando, as crianças brincando, e é uma bênção, irmãos. A igreja cresce no púlpito e no relacionamento. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor.